Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Bianca Moreno e eu estou com Iana de Carvalho. Oi, pessoal! E estamos também com a nossa convidada, Paula Gomes. Oi, gente, uma alegria estar aqui. A nossa convidada de hoje é uma das fundadoras da produtora Plano 3 Filmes, Paula Gomes, diretora, roteirista e produtora. Dirigiu seu primeiro longa-metragem, um documentário intitulado Jonas e o Circo Sem Lona, de 2017. Produziu o filme Filho de Boi, de 2019, e foi chamada esse ano pela Plano 3 Filmes para participar do Marché do Filmes em Cannes, apresentando novos projetos e representando não só o Brasil, mas o Nordeste. No episódio anterior, conversamos sobre o futuro do cinema baiano, o processo criativo do TCC. E hoje vamos por outro ângulo, pelas lentes de quem já está no mercado de trabalho, principalmente na participação de festivais internacionais como o que ocorreu neste ano, o Marché do Filmes em Cannes. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada por aceitar esse convite. É um nome que circula pela faculdade. Eu sei que já esteve em outros eventos aqui na Carranca, em outras oficinas. É muito legal esse apoio que você traz para os alunos, essa confiança. Compartilhar com a gente a sua experiência é muito importante. Então, muito obrigada. Em 2017, você concedeu uma entrevista para o site Mulheres no Cinema, falando um pouco sobre sua história, mas principalmente sobre o documentário Jonas e o Circo Sem Lona. Nessa conversa, você disse que não tem interesse em filmar obras que não se envolvem. Nessa lógica, nessa perspectiva, quando foi que o cinema entrou na sua vida e como foi que Paula Gomes entrou no cinema? Primeiro, queria dizer que é uma alegria estar aqui, a Unijorge, né, e todos os alunos da Unijorge, acho que a gente pode falar assim também. São uma parceria nossa, da Plano 3 Filmes, assim, muito do coração. A gente gosta muito de estar aqui, gosta muito de trocar com vocês, gosta muito do trabalho que é feito aqui, né? E a gente está sempre pensando em vocês, em todos os nossos projetos. Tanto que a gente vai fazer uma oficina, eu já aviso aqui para vocês. A gente faz sessões dos filmes, né, especiais aqui para a Unijorge. É um espaço pelo qual a gente tem muito carinho, muito respeito e muita admiração também. Espero que a gente possa fazer muitas coisas juntos ainda. Com certeza. Bom, essa entrevista é engraçado, né? Lá em 2017, já tem um tempinho. Uns 8 anos, mais ou menos. E de lá pra cá, acho que eu repetiria a mesma frase e ainda iria nela, assim, de um jeito mais profundo, né? O trabalho que a gente faz no nosso coletivo. Só para apresentar um pouquinho, o nosso coletivo chama Plano 3 Filmes, a gente é daqui de Salvador, né? Além de mim é formado por Haroldo Borges, Ernesto Molineiro e Marcos Bautista. A gente se conheceu na faculdade, como vocês, e acho que isso é parte, né, da gente ter tanto carinho por esse espaço da universidade, onde a gente planta umas sementes muito poderosas, assim, para colher lá na frente. Desde quando eu cheguei na faculdade, na época não era uma faculdade de cinema, ainda não tinha faculdade de cinema aqui em Salvador, que eu conheci, né, os meus amigos de coletivo, a gente se conheceu na faculdade, que a gente tem vontade de fazer cinema. Mas fazer cinema naquela época, né, no Brasil, no Nordeste, na Bahia, eu posso dizer assim que era da ordem do impossível, né? Não tinha universidade, a Ancine estava ainda se estruturando. Às vezes perguntam como é que você estruturou o plano de negócios da empresa. O plano de negócios da empresa foi se estruturando com o tempo, ao longo do caminho, muito tempo depois. Na prática. Na prática, porque lá, né, quando a gente começou, a gente fundou a produtora com CNPJ mesmo, tudo direitinho, em 2007, né? Tem muito tempo. Mais de 10 anos nessa. Quase 20. É. E naquela época era um sonho, realmente um sonho. Mas a gente tinha esse sonho muito forte de fazer cinema e a gente começou a se perguntar como é que a gente viabiliza isso, né? E aí foi quando o cinema entrou na minha vida, quando a gente entendeu que para tornar esse sonho possível, a nossa forma de ir para essa luta seria se estruturando como um grupo, um coletivo, onde a gente se ajuda, a gente troca, né? A gente desenha toda a parte criativa, toda a parte de produção juntos. Ser um coletivo é para a gente uma estratégia, um plano de negócios e é também um gesto político, porque é como a gente entende o mundo, né? Que essa experiência de viver a vida e de viver o cinema se dá dentro de uma coletividade. Aí o cinema nasceu para mim, assim. E quando eu consegui realmente entrar no cinema, é muito curioso, porque
Eu fiquei muito tempo pedindo estágio, né? Em filmes, tinha poucos filmes acontecendo. E era muito difícil conseguir estágio. Vocês sabem que hoje ainda é difícil. Naquela época... Impossível, praticamente. Impossível. E aí, eu fui depois estudar cinema fora daqui de Salvador, né? Sempre com o meu coletivo. Quando a gente voltou, aí eu falei assim, para fazer filme eu vou ter que fazer meus próprios Colocar filmes. A mão na massa de fato. A gente vai ter que criar aqui os nossos filmes. E foi o que a gente fez. Começou a investir nos nossos projetos, começou a mandar para os primeiros editais. Fez muito filme independentaço também, assim, ali curtas. Às vezes a gente pensava, vamos juntar um dinheiro para fazer um curso em São Paulo. Em São Paulo porque aqui não tinha. Se fosse hoje era aqui mesmo, mas não tinha. E a gente falava, vamos fazer um curso em São Paulo. Aí quando a gente colocava ali no papel o custo disso, a gente dizia, e se a gente pegar esse dinheiro, juntar Investir e fizer um fato. curta? Vamos fazer um curta, vamos aprender na prática. E aí a gente foi se formando e formando mais gente também, né? Que topava essa aventura ali de meter mão na prática. E hoje eu adoro isso porque foi muito decisivo toda essa experiência que a gente fez, né? Dessas ações entre amigos ali de fazer cinema. Hoje resvalam nas produções que a gente tem com um orçamento estruturado, né? Esse aprendizado ali da prática, da base, ainda serve para hoje. E uma curiosidade é que quando eu tava lendo a sua entrevista para Mulheres no Cinema, você falou que Jonas e o Circo Sem Lona começou sem orçamento nenhum. Partiu mesmo do desejo de vocês de produzirem esse documentário. E eu achei muito interessante, porque desde o início o Plano 3 Filmes tem esse aspecto, né, de cinema de guerrilha, um cinema que faz pra acontecer, que junta seu próprio dinheiro pra fazer acontecer por conta da falta de investimento. E aí você falando das impossibilidades que acontecem no cinema, ainda tem hoje, mas principalmente quando vocês começaram, eu lembro no Panorama de 2024, quando o Plano 3 Filmes fez uma mostra e depois abriram para uma conversa, a Haroldo Borges, né, seu colega, ele falou assim: agora produzir filmes é muito difícil, mas antes era quase impossível. E dado as suas experiências atuais, depois de participar de tantos festivais internacionais, depois de fazer tantas realizações pelo próprio Plano 3 Filmes, como você se sente? Principalmente dada essa frase de Haroldo. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades de fazer cinema, a gente está vivendo um grande momento. Acho que nunca foi tão possível. Nunca foi tão bom fazer cinema, né? Tão bom, tão possível, tão real, por vários motivos. O primeiro deles, a gente pode chamar assim de uma revolução tecnológica. Há um tempo atrás, a gente só fazia cinema com película, né? O 35mm, o 16mm. As câmeras eram muito caras. A película era um material sensível, muito caro. E, dentre tudo o que acontecia nesse contexto, o cinema se tornava mais elitizado. Quanto mais caro, menos pessoas acessam. Tanto que hoje em dia eu vejo muita gente falando, ai, que saudade da película, a película era única, aquela texturinha. Eu posso dizer pra vocês que saudade aquela texturinha não deixou saudade nenhuma, né? Porque o digital fez uma revolução, em muitos sentidos, mas principalmente no sentido da democratização. Hoje, qualquer pessoa com um celular pode fazer um filme. E isso é muito poderoso, não só para o mercado, mas também para a gente enquanto sociedade, para que uma pluralidade de histórias possam ser contadas. Inclusive, esse foi um debate até no Panorama, que ele falou sobre isso, sobre a película, porque uma das pessoas trouxeram esse debate, E aí Haroldo falou, e também teve uma fala sua que me marcou muito. Questão que você disse que antigamente, né, no início, o cinema era muito elitista. Era muito feito pessoas, homens brancos, com recursos, e pessoas assim como nós, mulheres, pessoas pretas, e todas as pessoas da minoria não tinham esse acesso a fazer o filme. Então, percebe que você mantém essa linha, sim, né? Sim, com certeza, porque todo esse cenário ligado, né, a um certo elitismo deixava o cinema na mão sempre de homens brancos do Sudeste, né? Essa revolução tecnológica do digital ampliou. E quanto mais gente contando suas histórias, né, do seu próprio ponto de vista, a gente luta para que a história não seja única, contada, né, pelos brancos e pelos homens. Então eu acho que isso foi muito importante. Depois tem outras coisas que são muito importantes. A gente, no Brasil,
conseguiu avançar muito nas políticas públicas para o cinema. Eu ia falar exatamente nesse ponto. Você citou um pouco sobre ser um palco político e trazer histórias e lutas relevantes. E Jonas e o Circo Sem Lona, ele é uma história que te atravessa por muitos anos, que tem um fundo educativo, de fato, de uma família, de uma história que se repete especificamente em Salvador. E como é esses desafios de permear, fazer cinema no governo anterior ao atual e trazer essas, na prática, como funcionam esses desafios? Você acha que em 2017 você enfrentava eles da mesma maneira que vocês enfrentam hoje? Como que é? Então, eu acho que as políticas públicas avançaram e se fortaleceram muito no Brasil. E um resultado disso é a gente ver filmes brasileiros ganhando o Oscar, premiados em Cannes, premiados em Berlim, filmes baianos hoje ocupando múltiplos espaços, múltiplas janelas. Hoje a gente tem filmes baianos estreando em festival, sendo premiado em festival. Tem séries baianas estreando na TV aberta, na TV fechada, né? A gente tem nas plataformas, o Saudade Fez Morada Aqui Dentro, né, que é do nosso coletivo também, é o primeiro filme baiano que teve um licenciamento mundial na Netflix. Está em 190 países ao mesmo tempo. Então, é um momento de grandes conquistas. Mas, claro, que políticas públicas, né, estão sempre atreladas a governos. E a gente, infelizmente, né, no governo passado, passou por uma recessão. Período de escuridão, assim, muito difícil. Grande, muito consistente, muito difícil, né? A gente sabe que agora estamos vivendo um bom momento, mas sempre tem uma incerteza até quando, né? E depois, o que é que a gente faz? E quando a gente fala de política pública, a gente não está falando só de Brasil, porque, né, outros modelos de outros países, e aí a gente pode citar a França, né? O cinema francês é totalmente fomentado pelo governo, assim como o brasileiro. O modelo coreano também, a Coreia do Sul, né? O cinema, as séries, os doramas foram totalmente impulsionados pelo governo. Então, essa política que a gente está falando é uma política de incentivo. Não se trata aqui de uma caridade, digamos assim, mas de um impulso na cultura do país, de fato. Do país, que gera emprego, que retorna através dos impostos, que movimenta não só o setor cultural, mas também fornecedores de outros setores e que, no fim das contas, também abarcam um capital que é muito valioso para a gente, que é a nossa identidade, né? O ver-se representado, é ter uma unidade, né? É ter ali a nossa cultura em primeiro plano. Só queria acrescentar que enquanto ela estava citando sobre suas obras, é nítido o seu orgulho de falar sobre as suas conquistas, o seu sorriso, é muito bonito. Eu acho que esse movimento que a gente está vendo nos últimos anos e que os frutos estão vindo por agora, traz um orgulho brasileiro muito forte de ter um filme baiano e brasileiro em festivais grandes que lá no fundo a gente tem aquela duvidazinha, será que a gente pode competir? A gente pode sim, tá legal. É muito legal porque desde que eu conheci o coletivo de vocês e os projetos e as produções, uma coisa que ficou muito perceptível para mim foi o quanto vocês tornaram possível, o quanto vocês mostram que sim, é possível fazer cinema, é possível fazer filmes em que sejam vistos, é só acreditar e investir. Para mim, você trouxe essa concepção de acessibilidade, não só você, mas o pessoal do coletivo, do cinema. É possível, é se possível fazer cinema. Você falou um pouco sobre o festival, né? Coincidentemente ou não, esse período em que o Plano 3 Filmes foi chamado para representar o Brasil no Mercado Filmes, o Wagner Moura e o Kleber Mendonça ganharam 3 prêmios inéditos no Cannes. Para o cinema brasileiro, até então, você acha que é uma resposta do processo de investimento na cultura e isso torna esse futuro mais promissor? Como é que você enxerga depois, Ainda Estou Aqui, enfim, o seu filme, toda essa visibilidade de fato internacional? Qual o saldo? É positivo? É promissor, mas a gente vai com cautela? Como é que funciona isso na prática? Como que vocês, como produtora, recebem isso? Olha, eu acho que na prática é uma bola de neve, né, gigantesca, assim. Você coloca um pouquinho de investimento aqui, e isso vai crescendo. Financeiro, emocional, expectativa
Muitas pessoas, todos os âmbitos, né? A cultura, o audiovisual especificamente, emprega muita gente, né? Vou dar um exemplo. A gente filmou Saudade Fez Morada Aqui Dentro num povoado no sertão da Bahia. Né? Esse povoado moram 300 pessoas. Mas a gente, quando vai filmar no interior, a gente tenta levar o mínimo possível da capital para lá. Então, alimentação, transporte, aluguel de casa, tudo contratado nesse povoado, né? Então, oficina de elenco para os alunos da escola pública desse local. A gente precisa de pessoas na equipe, né? E aí a gente, como a gente não tem lá pessoas especializadas no cinema, a gente vai antes, faz a formação, incorpora as pessoas do lugar a terem postos de fato na equipe, né? Não é só para ser figurante, aparecer ali no fundo, né? A assistente de arte é do povoado, a assistente de produção é do povoado. Então isso movimenta economicamente o lugar, mas simbolicamente, culturalmente é um impacto. E que fica, né? Fica esse impacto. Exato. Até hoje eles devem comentar a respeito do quando o Plano 3 Filmes foi pra lá e rodou um filme, contratou pessoas. É um impacto que fica. Que fica, é perene, né? É permanente ali. Você vê, né, por exemplo, o João, que é o protagonista do Filho de Boi, nosso outro filme, ele não tinha experiência nenhuma com atuação. Era um menino tímido ali. E ele também não tinha, assim, o sonho de ser ator. Mas ele estava disposto àquela aventura de fazer aquele filme especificamente, né? Então, o fato dele ter participado e ter ficado ali um tempo envolvido, isso muda muito a perspectiva da pessoa. Isso é muito poderoso, né? Então, quando a gente vê hoje o incentivo de políticas públicas e a gente vê o cinema brasileiro fazendo golaços aí pelo mundo, né, conquistando prêmios, chegando em diversos lugares. A gente sabe que isso está acontecendo porque aqui atrás, né, lá no finalzinho da cadeia, tem gente pensando em políticas e em apoios e em formas, né, para esse cinema acontecer. E que bom que está fazendo bonito. E é um pouco intencional você pensa muito sobre as premiações quando você está pensando num projeto, tipo, especificamente, ou isso acho que atrapalha um pouco? Tem uma pressão de, será que ele vai atingir a expectativa que o público quer, de fato, porque parece que só deu certo se foi indicado ou premiado? Como é que fica isso? A gente sempre pensa, né, no público. Será que as pessoas vão gostar? E aí é todo mundo, é vocês duas aqui, é meu pai, minha mãe, as pessoas que eu nem conheço. Porque você quer que o filme chegue, né? A gente, pelo menos aqui no nosso coletivo, a gente faz filmes, a gente quer contar histórias que cheguem no outro de alguma forma, que deixem talvez ali uma sementinha de inspiração para alguma coisa. Então a gente está sempre preocupado. Será que a história vai chegar? Não vai chegar? É mais além até do prêmio. Mas no fundo, por mais que você se planeje, que você deseje, que você tente acertar, é sempre um ponto de interrogação. Você nunca sabe o que vai acontecer com um filme quando ele fica pronto. Depende de várias coisas. Às vezes a gente está vivendo um momento sociopolítico que aquele filme chega na hora certa. Era às vezes isso. Chega na hora errada. Como foi com Conclave, né? Conclave foi foi uma ali, onda. Né? Tem algo de sorte também, de uma estrela que brilha ali e que o filme chega na hora certa. Mas a gente não tem garantias. Então, diante dessa falta de garantias, eu recomendo que a gente seja feliz fazendo, seja feliz no processo. É a magia, né, da vida. A gente tem que ser feliz enquanto a gente está filmando, enquanto a gente está concebendo o filme, porque depois tudo pode acontecer. O Saudade foi uma grande surpresa pra gente, né? Um filme que a gente nunca sonhou com a carreira que ele teve. A dimensão que ia ter, né? A dimensão que ia ganhar, né? Foram 24 prêmios em festivais, 30 países, também circulando em festivais, a estreia em salas de cinema, que foi nas 5 regiões do Brasil, Netflix, que levou o filme, né, para o mundo todo, e a listinha do Oscar, que o filme ficou entre os 5 finalistas para representar o Brasil no Oscar, foi o Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A gente ficou feliz, pelo menos a gente pode dizer que perdeu para o filme que ganhou o Oscar. Sim. E nessa linha de raciocínio, você falando, né, não é o objetivo. Mas há esse processo de passar o filme para festivais e editais. Eu gostaria de saber, pela sua experiência como produtora do Plano 3 Filmes, como é o processo de inscrição para concorrer às premiações, como isso acontece. E
como foi sua experiência no Cannes? Então, o processo de inscrição em festivais é um processo, assim, um pouco exaustivo, intenso, né? Porque você começa a querer mandar para todos. E tá tudo bem, é isso mesmo. A gente tenta tudo, a gente não sabe ali o que vai dar certo, o que não vai. 1000 documentações. 1000 documentos, links, né? Uma sinopse é tantos caracteres, no outro festival já é menos, no outro já é mais. Mas tem uma coisa que é muito importante também, que é você conhecer os festivais. Você entender um pouquinho o que eles estão buscando, né? Tem festivais que eu vejo os filmes que eles selecionam e eu falo, tem nada a ver com a gente. São filmes que eu não gosto, eu vou mandar, né? Eu já sei que não tem um match. Então eu nem escrevo, nem mando, né? A gente nem... Mas tem festivais que combinam totalmente com o filme que você fez, que você sente, aí você investe. Então, geralmente a gente manda para muitos. E os nãos são mais frequentes que os sims, né? Eu sempre digo, produzir filmes é aprender a lidar com os nãos. Mas, cada vez mais a gente vai conhecendo mais os festivais, vai entendendo o que eles buscam, vai entendendo onde a gente consegue posicionar melhor o nosso filme. Então, é sempre um processo de tentativa e erro mesmo. Às vezes, o filme quase entrou esse ano, não entrou. Quem sabe no próximo filme não já tem aquele histórico ali e vai dar certo. Então, é tentar, né? E pensar também que a gente precisa entender o que mede o sucesso de um filme. Esse mensurar o sucesso de um filme não pode ser só festival, né? As curadorias de festivais, elas olham para questões muito específicas. A gente pode pensar, por exemplo, que muitos dos festivais tem nas curadorias homens brancos. Nem sempre tem uma diversidade ali. E esse olhar, ele já chega viciado, contaminado, né? Então, a gente não pode ficar triste se o nosso filme não entrou naquele espaço, porque a gente não sabe quem é que tá ali escolhendo. A gente também tem que pensar que existem poucos festivais e muitos filmes. E claro que não vão entrar todos. A conta não bate. A conta não vai fechar. E aí o sucesso de um filme não pode ser medido por isso, porque Berlim e Cannes só tem 2 no mundo, né? Então, cada vez mais, e aí eu volto para o que eu falei antes, a gente precisa entender o sucesso de um filme como o que a gente agrega no processo, sabe? O processo precisa estar mais à frente. A gente precisa falar mais de processo e celebrar mais os processos. Em vez de somente celebrar os resultados, Os resultados, exatamente. Pensar, esse filme não entrou em Cannes, mas ele circulou em aldeias, comunidades de povos indígenas e fez uma revolução, uma transformação ali. Esse filme itinerou no sertão da Bahia e promoveu o diálogo entre as equipes e as comunidades, né? Esse filme passou aqui na Unijorge, no Cineclube, e reuniu todos os estudantes em prol do filme e se falou sobre a possibilidade de novas formas de fazer. Então a gente precisa começar a condicionar o sucesso também ao que está no processo, porque o processo é muito importante e muito especial, né? Então acho que isso é uma coisa para a gente pensar. E Cannes foi incrível, uma experiência linda, assim, muito intensa, porque a programação de atividades é extensa. Eu fui para o Marché do filme, fui na delegação do Ministério da Cultura, né, representando oficialmente o Brasil. Ai, que chique! Fomos todo o meu coletivo, não fui sozinha, também fomos os 4, e participei do Marché do filme, e especificamente de uma sessão que tem dentro do Marché do filme, que chama Producers Network, onde a gente tem rodadas de negócios, reuniões, contatos com produtores do mundo todo, mais ou menos entre 5 a 10 produtores por país, e a gente tem a chance de apresentar os nossos projetos e buscar parcerias. Então eu estive lá apresentando os nossos 3 novos projetos, que a gente está filmando a partir desse ano já no segundo semestre. A gente começa um novo projeto. Surgiram, assim, boas propostas de negócios que a gente está agora avaliando. É um mercado que ele é muito produtivo e que te coloca realmente no centro da indústria, assim, lado a lado com produtores que passaram por festivais, produtores que têm interesse em coproduzir, em explorar novos mercados. Então, tudo isso foi, assim, um aprendizado muito grande e a gente está muito feliz com as portas que abriu, né? Possibilidades. Com as possibilidades. Qual é a diferença entre o Marché do Filmes e Cannes? A diferença entre os 2 festivais, as propostas de cada um. O Festival de Cannes é a parte que exibe os filmes
E o marché do filme é a parte que cuida do mercado, onde os produtores vão fazer negócios. Pitchings, reuniões, também o one-to-one, eventos de network, coquetéis, né, palestras. Então, os filmes que estão participando do festival geralmente estão no mercado também. E tem esse espaço que reúne todos os anos produtores do mundo todo que vão para lá para apresentar seus projetos. Então, Cannes está dividido nessas duas coisas, sessões de filmes e mercado. É o maior mercado de projetos audiovisuais do mundo. É um espaço para você vender seus projetos. Isso, vender, comprar, trocar informações, fomentar também uma rede onde a gente se apoia desde diferentes países. Essa rede, né, essa rede que é fomentada lá no marché do filme e em outros mercados também, passa por parcerias das mais inusitadas, né? As mais ali dentro de uma lógica de mercado. Pode ser, por exemplo, que no marché do filme eu fiz amizade com uma produtora do México, e aí o meu filme entrou no festival no México, e eu tô querendo ir, e ela me oferece de ficar na casa dela, por exemplo. Pode ser uma coisa assim, uma amizade, uma troca mais informal. E pode ser também uma troca mais institucionalizada, um contrato de coprodução, onde o Brasil vai entrar com uma porcentagem do orçamento, o México vai entrar com outro. Então é sempre muito produtivo esse espaço do mercado, porque é um espaço de socializar os projetos, socializar sua visão também em relação ao cinema, e buscar parcerias, alianças. Acho interessante você falar isso, porque é o que mais representa o cinema, né? Cinema não se faz só. Isso é uma coisa que eu, como estudante de cinema, escuto já há um tempo, e não é só escutar, eu vejo na prática. O cinema não se faz sozinho. O cinema é um coletivo mesmo de pessoas que compram uma ideia e querem até o final fazer acontecer, né? Então, essas rodadas de negócio, essas ajudas, esses networks, essas trocas, é o exemplo prático de como o cinema funciona, não é mesmo? Eu sinto que existe ainda muito o internacional para fazer essas rodadas acontecerem. E o Nordeste Lab talvez seja um espaço da Bahia para fazer essas conexões acontecerem. E o Plano 3 Filmes, ele tem uma boa conexão com o Nordeste Lab? Como é que... Precisamos falar do Nordeste Lab. O Nordeste Lab é um espaço maravilhoso que a gente tem aqui, acessível, em Salvador, que traz players de todo o Brasil. Assim, para mim é um espaço altamente qualificado, que traz produtores de diversas regiões do Brasil também. Pra gente da Plano 3 Filmes é a nossa casa. A gente não passa nenhum ano sem mandar nossos projetos para o Nordeste Lab, então eu recomendo fortemente que vocês façam a mesma coisa. É um espaço muito cuidado, muito pensado, assim, e é um espaço que eu acho que a gente tem a obrigação de fortalecer, né? Porque é um mercado voltado para a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que é a nossa região, que é a região que representa os nossos interesses, né? A região Cone. Então, vale a pena, quem não conhece o Nordeste Lab, conhecer. Quem tiver projeto, mandar. Dentro do Nordeste Lab tem um lab universitário, que é voltado para alunos, né, de universidades, e que eu tive, inclusive, a oportunidade de estar junto com meus companheiros de coletivo no sábado passado, né, dando uma aula para eles, para os projetos selecionados. Eles vão ter um pitching agora. Então, vale muito, muito, muito a pena. Assim, se você disser, Paula, recomende aí um mercado, é o Nordeste Lab, com certeza. Na sua entrevista para Mulheres no Cinema, você falou que, infelizmente, o cenário do audiovisual brasileiro ainda é muito tomado pela presença masculina. Afirmou também que as mulheres têm que sair desse lugar somente determinado para elas, que é somente produção, e acessar outros espaços no cinema. E agora, como a cineasta mulher, acessando um espaço tão difícil quanto festivais internacionais, em papéis como direção, produção, tomando a frente, como você se sente nessa trajetória do cenário audiovisual brasileiro para as mulheres? Eu acho que a gente, de lá para cá, talvez tenha conseguido avançar um pouco, sabe? Eu olho hoje para o cenário e vejo mais mulheres à frente de filmes, vejo mais mulheres negras, vejo a diversidade aí ocupando um espaço, mas eu também sinto que a gente tem que avançar mais, né? E que as forças contrárias estão sempre tentando empurrar a gente para trás, e é um esforço manter o que foi conquistado e lutar por mais. É um grande esforço, né? Ainda é um grande esforço. E aí, quando a gente fala do lugar da mulher no cinema, é claro que a gente quer ver as mulheres dirigindo os filmes, escrevendo roteiros e produzindo também dentro da lógica, do sentido da produção grande, de gerenciar os orçamentos, de fazer os contratos. Fazer acontecer. De fazer acontecer, de viabilizar o filme para festivais. Mas a gente só pode falar
disso se a gente pensar que as mulheres também precisam estar dentro das universidades, também precisam estar nos festivais, precisam estar nos mercados. Não adianta só a gente pensar da mulher lá na ponta dirigindo o filme, se a gente não pensar que nessas curadorias, nas bancas dos editais, né, nas curadorias dos festivais, as mulheres também precisam estar. Então, eu acho que é uma luta que tem que mobilizar todo o setor, né, todas as instâncias ali possíveis, e que a gente não pode abrir mão mesmo dessa luta pelas cotas, dessa luta por ocupar esses espaços, por também pensar em formações específicas para mulheres, né? E quando a gente fala pensar formações específicas para mulheres, a gente tem que pensar que não é só abrir a inscrição do curso, precisa ser num horário que as mães possam estar, precisa ser num lugar que quem mora nos bairros mais distantes possa estar. Lugar seguro também. Lugar seguro também. Então eu acho que um set conduzido por mulheres, por exemplo, é um outro set. Né? É um outro set, é uma outra lógica. E eu tenho brigado muito por isso desde o lugar da produção também. Assim, de criar um set que seja seguro e confortável para mim e para minhas companheiras poderem trabalhar. Voltando um pouco para essa sessão de festivais, não é um intuito inicial de um projeto. Você quer que o filme seja visto, mas não é o intuito passar para um festival, ser selecionado para um edital. Mas quando acontece, e aí você vê pessoas de outras línguas, de outros países, culturas totalmente diferentes, vendo esse material e se identificando com ele, como você se sente como produtora, pelo coletivo em si, pelo pessoal, como eles se sentem, né? Como vocês do coletivo se sentem. Primeiro, antes de chegar no festival, tem a etapa que é conseguir o dinheiro, conseguir financiar o filme. Só aí já envolve um monte de trabalho e de expectativa, né? Porque a gente manda para os editais sem nenhuma certeza, sem nenhuma segurança. E é muito importante conseguir financiar, né, o projeto, porque a gente precisa filmar dentro de uma estrutura onde não haja precariedade, onde todos os técnicos possam receber os valores partindo, né, de um piso salarial que é estabelecido por determinados, né, sindicatos aqui do nosso país, que as horas de trabalho também não sejam extrapoladas, que as folgas sejam respeitadas. Então, a ideia é ter um formato de um set que seja produtivo e que seja um lugar também seguro e justo, né, para todo mundo que está ali fazendo o trabalho. Então, quando a gente consegue o dinheiro e a gente, né, pensa, resolveu. Que alívio essa parte. Que alívio, que felicidade, porque é o primeiro sinal de que vai ser possível fazer, né, esse projeto. Ali é que a gente começa. Aí a gente começa a contratar a equipe, né, selecionar o elenco, filma. Depois que a gente filma, vem outro desafio, que é o da pós-produção, a edição, que por mais que você calcule um tempo para edição, às vezes é um pouco mais. A gente nunca sabe exatamente, matematicamente, por quanto tempo você vai editar aquele filme. Ou às vezes você tem que colocar, são 8 semanas, porque é o dinheiro que eu tenho, né? Mas o dinheiro que eu tenho nem sempre é o tempo que o filme precisa. Então pode ser que nessa etapa você tenha que captar outro recurso complementar, né, para poder fechar o projeto. E aí, com o projeto fechado, começa aquele ponto de interrogação. Vai passar onde? E aí você começa a ver, né, que possibilidades de festivais que você tem. Começa a fazer tentativas para ver onde o filme vai entrar. E quando vem o primeiro festival, ele é muito importante. Porque se ele for um festival muito grande, Jonas, por exemplo, estreou no IDFA, na Holanda. O IDFA é tipo um Oscar do documentário. E aí, a partir daí, os festivais pediam o filme. Já nem era mais a gente que procurava os festivais. Então, o primeiro, ele é muito importante. E é muito importante que esse seja um festival que realmente quer o filme, que vai cuidar do filme. E aí a gente comemora muito quando, né, tem um festival que a gente vai estrear, que a gente vai, por exemplo, Saudade, a gente estreou no Festival de Mar del Plata, na Argentina. É o único festival categoria A da América Latina, né? E a gente foi, a gente tava recém saído da pandemia, né? Recém saído das eleições passadas, e a gente tava, assim, muito feliz. E quando a gente chegou lá, a gente viu a sala, tinha 1.000 lugares. E a gente falou, nossa, é muita gente. Faz muito tempo que a gente não assiste um filme com tanta gente. E aí, no outro dia, a gente passou de novo e a gente viu esgotadas as entradas. Choro, emoção. Foi muito emocionante passar o filme, ver como o filme foi recebido pelas pessoas. Então, é uma alegria enorme passar o filme num festival. É um dos momentos
que a gente tem que desfrutar mesmo a chance de estar ali, acabar a sessão, dar um abraço nas pessoas, escutar o que elas têm a dizer do filme, sabe, sentir na prática que o filme passa para aquelas pessoas, também é o que você sente, porque pode não ser, né? Entender ali na sessão os momentos em que todo mundo ri, em que todo mundo chora, ou em que as pessoas dão aquela bocejada, dão uma olhada no celular. Estar nos festivais é um dos momentos de grande alegria, assim como as sessões, todas as sessões, estrear nos cinemas, fazer sessões especiais com debate. Todos esses momentos são acolher muito as vitórias, prazerosos. Né? A gente acolher as vitórias, né? Romantiza as lutas, mas as vitórias também temos que acolher. Mas as vitórias também temos que acolher. E viver Sim. Elas mesmo, né? Porque nos dias em que a gente está ali só recebendo os nãos, não foi selecionado no festival, não foi contemplado no edital. A gente tem que ter esses momentos das vitórias para lembrar que os momentos ruins passam e vêm os bons, né, também. Então, para finalizar, falando em sessão e assistir filme, qual foi o último filme que você assistiu, assim, para curtir, sem essa pressão do dia a dia, assim? O último filme que eu assisti foi O Agente Secreto. O Agente Secreto. Legal, legal. Não posso dar spoiler. E você gostou? não querendo saber, mas já perguntando. Sem dar spoiler, sim, é um filme que vai chegar e vocês vão ver, né, que ele tem aspectos muito positivos, assim, tá muito bem realizado e Wagner Moura, como sempre, brilhando. Então, gente, eu queria convidar vocês a assistirem Saudade Fez Morada Aqui Dentro, que está na Netflix em todos os países do mundo. Vejam, recomendem para seus amigos, vai ser uma alegria. O nosso coletivo no Instagram, o perfil é @plano3filmes, acompanhem por lá também. E eu queria agradecer pela conversa, pela troca, pelo bate-papo. A gente que agradece, você ser tão solícita. Por esse momento gostoso de estar aqui conversando com vocês, escutando vocês também. Dizer que eu e também o nosso coletivo estamos à disposição para a gente seguir trocando e construindo o nosso cinema baiano, que é feito, né, por muitas mãos. E falar para vocês que façam filmes, façam muitos filmes. Obrigada, Paulinha, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por estar aqui. Mas chegamos mais um fim de um programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @nucleoj, @radio.já. Este é um programa oferecido pela Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Iana de Carvalho e Bianca Moreno, com a participação de Paula Gomes. Produção: Bianca Moreno. Pauta: Iana de Carvalho. Direção, edição e operação de áudio por Cade Souza. Orientação por Leonardo Bião.